Livro Sonoro apresenta O Diabo Justo, primeiro volume de O Evangelho dos Dragões Caídos, escrito por E.S. Almeida. Esta obra é inteiramente ficcional. Os sistemas religiosos, políticos e filosóficos aqui retratados são construções imaginárias, livremente inspiradas em diversas tradições humanas de diferentes culturas e períodos históricos. Esta narrativa não pretende representar, criticar ou ridicularizar nenhuma religião, crença ou grupo específico. O universo aqui descrito é inteiramente fictício. O diabo justo é a contradição que liberta, nem santo nem pecador, mas o peso da culpa dos dois. Naret, Arquivos de Miradiel. O que você está prestes a ouvir é a primeira crônica dos Arquivos de Miradiel, o relato de Alexei, escrito décadas depois dos eventos que ele testemunhou quando ainda era uma criança. Capítulo 1. O dia em que o céu se rasgou. Crônica de Alexei, escrita na Era do Vento e do Ferro, 23 anos após a queda. Registrada nos arquivos de Miradiel, a pedido de Naret. Naquela noite, os céus de Encor se rasgaram. Lembro disso como uma criança se lembra de uma grande tempestade. Mas agora, como homem velho que sou, lembro como de uma cicatriz que definiu a minha vida. Aquela luz que cortava o céu parecia uma ferida aberta no firmamento, e o mundo como se estivesse prestes a sangrar. O dia tinha amanhecido normal, até então. Por volta de 10h30 da manhã, ouvimos um estrondo. Não era um trovão. O trovão fala com o céu e morre. Aquilo falava com os ossos da terra. Um estrondo tão profundo e crescente que fez o chão tremer sob os nossos pés, sacudindo as fundações das nossas casas de adobe e madeira. Era um som pesado, geológico. Vinha de baixo, não de cima. Lá fora, o gado mugia em pânico. Os cães, que normalmente latiam para as sombras, uivavam um lamento fino e aterrorizado. O dia escureceu como na mais alta madrugada, e luzes de repente cortavam a escuridão, rápidas como a luz corta as nuvens, lanças de fogo atiradas por deuses invisíveis. Com elas, ouvimos gritos que não eram de gente, sons agudos e alguns metálicos, que pareciam o chocar de espadas colossais lutando nas nuvens. Nós, encolhidos dentro das nossas casas, só podíamos olhar pelas frestas das janelas, pequenos e insignificantes, testemunhando uma batalha que não nos pertencia. Então veio o clarão. Um clarão que rachou o mundo. Lembro de ter apertado os olhos, mas a luz atravessou minhas pálpebras, branca, agressiva, absoluta. Por um instante, não havia noite. Apenas um dia branco e ofuscante que apagou o mundo. Daquele brilho, vi como se uma estrela se desprendesse do firmamento, descendo em chamas, uma bola de fúria incandescente que rasgava a atmosfera, deixando atrás de si um rastro vermelho que incendiou o horizonte. O chão tremeu outra vez quando ela atingiu o solo, a léguas de distância. As paredes da nossa casa estalaram e as portas se abriram sozinhas com um estrondo. Por um instante, tudo escureceu, e caiu sobre nós um silêncio que ninguém entendeu. E depois a luz voltou, mas era diferente. Uma sinistra luminescência vermelha pulsava no horizonte, como o brilho de uma forja colossal. Alguns vizinhos, homens e mulheres endurecidos por uma vida de trabalho e medo, caíram de joelhos no meio da rua de terra, rezando para deuses cujos nomes eu mal conhecia, certos de que era o fim dos tempos. Outros, mais audazes ou mais tolos, subiram correndo para as colinas, tentando ver onde a estrela tinha caído. Quando meu pai abriu a porta, o ar entrou pesado, denso, com cheiro de metal quente e de queimado. Um odor que não pertencia ao nosso mundo de terra e colheita. Eu quis ir sentir o calor, ver o mistério, mas o meu pai segurou meu braço, a mão forte e calejada, dizendo o que a voz dele não precisava dizer. Juro pela minha carne. Naquele dia, algo maior que todas as guerras dos homens desceu até nós. Foi o dia em que ele chegou. No dia seguinte, quando o sol nasceu, o céu ainda estava manchado.
O azul habitual tinha sido substituído por um vermelho sujo, como se sangue seco tivesse sido espalhado pelas nuvens. Os pássaros, que normalmente enchiam a manhã com seu canto, estavam silenciosos. Ou cantavam baixo, e eu não ouvia as notas hesitantes e assustadas deles. Acompanhei meu avô até a lavoura. Ele não dizia uma palavra. O rosto dele, sulcado como a terra que trabalhava, estava fechado, os olhos fixos no caminho. Ia com a enxada no ombro, o passo lento e firme, como quem reza com o corpo, um ritual contra o medo do desconhecido. Eu, menino, só pensava no clarão e no cheiro de ferrugem que ainda pairava no ar. Vi antes do meu avô. Não porque eu seja mais perspicaz, porque eu ia na frente, como um menino que não entende que ir na frente é um risco. Primeiro achei que era um saco de milho tombado. O milho tinha ficado alto naquele ano por causa das chuvas, e havia sombra entre as fileiras. Mas saco de milho não tem a forma de braços. Avô, disse. Baixinho, como se o vulto pudesse ouvir. Meu avô parou. A enxada ficou imóvel no ombro dele. Vi os ombros dele se endurecerem do jeito que os ombros de homem velho endurecem quando reconhecem perigo antes da mente reconhecer. Fica atrás de mim, disse ele. Não fiquei. Dei 2 passos hesitantes para a frente. O cheiro vinha antes da visão, queimado, mas de uma forma que eu nunca tinha sentido. Não era madeira, não era palha. Era uma coisa que não tinha nome no vocabulário de uma aldeia de lavradores. Era o cheiro de algo que vinha de fora de toda referência. O homem mexeu a cabeça e o olhar dele encontrou o meu. A pele dele parecia queimada, da cor da terra marrom, marcada por símbolos estranhos que não eram cicatrizes nem tatuagens, mas que pareciam ter sido gravados na própria carne. As roupas estavam em farrapos, coladas ao corpo como se tivessem sido fundidas à pele. Meu avô parou, o corpo tenso. Apertou o cabo da enxada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ouvi ele murmurar uma oração antiga, um pedido de proteção contra os espíritos da terra e do céu. A minha curiosidade, no entanto, era mais forte que o meu medo. Dei 2 passos hesitantes para a frente. O homem mexeu a cabeça e o olhar dele encontrou o meu. Os olhos dele não eram normais. Eram fundos, abertos como feridas, e continham uma dor que não era deste mundo. Não era a dor de um corpo quebrado, mas a de uma memória antiga. O olhar de quem se lembrava de ter visto estrelas nascerem e morrerem. Eu sei que era apenas um menino na época, mas há coisas que a nossa mente, mesmo a infantil, entende e guarda como imagens vividas. O vento que agitava as folhagens cessou por completo. Tudo ficou parado. Meu avô respirou fundo, e a voz dele, quando falou, saiu rouca e trêmula, a bravura lutando contra o pavor. Levanta, homem. Seja lá o que for, levanta. O estranho ergueu o rosto devagar. Tinha respiração curta, como se o ar daquele lugar fosse mais espesso do que o ar de onde vinha. Com um esforço que parecia abalar cada fibra do corpo, ele tentou se pôr de pé outra vez. Cambaleou, quase caiu, mas desta vez se firmou, o corpo tremendo. O simples ato de ficar em pé, sob o nosso sol pálido, pareceu uma escolha deliberada e dolorosa para ele. Como para quem o corpo é uma prisão de gravidade em troca de permanecer no mundo. Não demorou muito para que o resto da aldeia chegasse. Os tremores da noite e a coluna de fumo que ainda subia debilmente no horizonte tinham sido um chamado impossível de ignorar. Vinham em pequenos grupos, saindo das casas com a cautela de quem pisa em terreno assombrado. Os homens vinham na frente, de ombros curvados e rostos fechados, empunhando não espadas, mas as ferramentas de trabalho, foices, enxadas e forquilhas, que nas mãos tensas pareciam armas de uma guerra iminente. Atrás deles, as mulheres, com os filhos agarrados nas saias, os olhos arregalados numa mistura de medo e curiosidade fervorosa.
Todos pararam à beira da lavoura, formando um semicírculo silencioso em volta de nós e do estranho. O ar se encheu de sussurros, o zumbido de uma colmeia assustada. Vi a moça do mel, uma jovem cujas mãos estavam sempre pegajosas de cera e doçura, levar as mãos à boca, os olhos cheios de medo. É um enviado dos deuses, ouvi ela murmurar para a mulher ao lado. Mas do outro lado do círculo, Josué, um velho ranzinza cuja fé tinha azedado, rosnou em resposta, a voz dele um cascalho de desprezo. É o próprio inimigo, que veio para nos tentar. Anjo ou demônio, ninguém sabia. O estranho não dizia nada. Abriu a boca uma ou duas vezes, mas dos lábios rachados saíram apenas sons roucos, guturais, como se estivesse aprendendo os mecanismos da fala, descobrindo como forçar o ar através de uma garganta de carne. Caminhou alguns passos na nossa direção, o corpo balançando, cada movimento uma batalha visível contra a dor e o peso do próprio corpo. Meu avô observou ele, o rosto uma máscara de ponderação. Depois, virou para os outros aldeões, a voz soando por cima dos murmúrios. O que quer que seja, está ferido. E caiu no nosso chão. Então me ajudem a levar ele para dentro das cercas. Ajudou o estranho a chegar à sombra de uma figueira seca à beira do campo. Uma mulher se aproximou hesitante com um cântaro de água. O estranho bebeu devagar, os olhos dourados se fixando nela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Bebeu como quem descobre a água pela primeira vez, como se o frescor e a sensação de saciar a sede fossem uma revelação. Antes de entrar, a discussão começou, um fogo lento de medo e pragmatismo. Levar ele para a aldeia é um risco que não podemos correr, meu pai, disse meu pai ao meu avô. Deixar ele aqui é uma sentença de morte. Foi meu avô que pôs fim à hesitação, com a autoridade silenciosa que a idade e a retidão dele lhe conferiam. Levaram o estranho na carroça do senhor Fesse, puxada por 2 bois magros que pareciam sentir a estranheza da carga, bufando e sacudindo as cabeças. Cobriram ele com uma manta de lã grossa, e a procissão lenta e silenciosa voltou para a aldeia. Quando a carroça entrou na praça de terra batida, as mulheres largaram seus afazeres. Umas taparam a boca em choque, outras fizeram o sinal da luz, uma prece contra o mal que vinha da escuridão da noite. Os homens, de braços cruzados, observavam com desconfiança, os rostos duros e indecifráveis. Colocaram o estranho na casa maior, a casa comunal, e deitaram ele numa esteira perto da lareira apagada. Cuidem dele e dos ferimentos. Agno e Angiro, vigiem se ele fizer qualquer movimento estranho. Nos dias que se seguiram, a aldeia viveu num estado de suspense. A presença dele era um peso constante, e sob os nossos olhos, ele começou a mudar. As feridas, que pareciam queimaduras profundas, se fecharam com uma rapidez que não era natural. A pele dele, antes rachada e baça, adquiriu um brilho âmbar, quase metálico, sob a luz das lamparinas. E os olhos, antes de um castanho turvo pela dor, clarearam, dia após dia, virando um ouro líquido e perturbador. Homem que se cura assim não é normal. Ouvi os mais velhos sussurrando em volta do fogo. Mas pelo menos não é um draconiano. Se fosse, a aparência já o denunciaria. Então podemos dizer que ele pode ser um soldado? Não se façam de inocentes. Vamos fingir que aquele dia nunca aconteceu? Que não vimos o que vimos? Os deuses o mandaram para nós. A discussão se prolongou. Os mais velhos falavam baixo entre si, cada um com seu medo próprio, cada um com sua interpretação do que tinha caído sobre nós. Eu fiquei agachado ao lado do meu avô, tentando entender, mas as palavras dele já eram para os outros, não para mim. Então minha mãe me viu, segurou meu braço e me levou para casa. Não disse nada no caminho. Só apertou minha mão mais forte do que o costume. Foi no 5º dia,
Quando o estranho já se sentava encostado à parede, que fiquei observando ele em silêncio, tentando descobrir o que pensava. Ele olhava para todos na sala, observando da cabeça aos pés, como se quisesse nos decifrar. Eles entraram na aldeia, mas não como visitantes, como donos. 3 homens montados em cavalos suados, dos arreios pendendo chicotes e lanças curtas. Pararam no centro da praça. O chefe deles, um homem de barba mal feita e olhos miúdos e cruéis, cuspiu no chão. "O Sr. Argan precisa de mais gente", anunciou ele, a voz alta e cheia de desprezo. "A colheita foi fraca e Krasdor não espera. Se não entregarem braços, vai sobrar para vocês." Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Conhecíamos aquela ameaça. Volcaz devia aos comerciantes de Krasdor, e para pagar, Argan sugava a vida dos povoados em volta, levando homens e mulheres para o trabalho forçado no engenho dele. "Já demos o que podíamos", disse meu avô, dando um passo na frente. "Não temos mais ninguém." O capataz riu, um som desagradável que mostrou os dentes manchados. "Sempre tem. Se não derem por bem, a gente escolhe." E então os olhos dele, varrendo a multidão, pousaram no estranho, que tinha saído da casa comunal e observava a cena na sombra. Já não parecia fraco. As marcas tinham desaparecido, os músculos pareciam firmes sob a pele brilhante. Um murmúrio percorreu a aldeia, um veneno de medo e conveniência. "Foi ele quem caiu do céu. É ele que o engenho deve levar." O estranho não entendeu as palavras, mas entendeu os olhares. Viu a traição nascendo do medo. Os capatazes desmontaram, certos da vitória. Foi nesse momento que o estranho se levantou por completo. Não disse nada, apenas ficou de pé, o corpo firme, os olhos ardendo com uma cor que ninguém sabia nomear. Os capatazes, por um instante, hesitaram, a arrogância abalada por aquela presença que não se encaixava no mundo deles. "Vai ser mais fácil se vier andando", disse o chefe, a voz tentando recuperar a firmeza. Ele deu um único passo na frente, e depois outro, caminhando devagar até o portão de madeira da aldeia. Fez isso em silêncio, como quem convida os inimigos a resolverem o assunto lá fora, longe das casas e das crianças. Atravessou o portão. O povo foi atrás, mantendo a distância. No campo aberto, os homens de Volcaz riram, um riso nervoso para disfarçar a inquietação. "Vai se arrepender, desgraçado." Ele não respondeu. Pegou do chão um pedaço de uma foice quebrada, ferro gasto e enferrujado, que nas mãos dele pareceu ganhar um peso e um propósito novos. O primeiro capataz avançou, a lança erguida. O que se seguiu, a minha memória de criança guarda como um borrão de movimento impossível. Ele se moveu mais rápido do que o olho podia seguir. Lembro de um golpe curto, seco, e do som oco de metal batendo em osso. O homem voou, caindo de costas com um estalo que ecoou no silêncio chocado. O segundo correu para ele, e o estranho saltou, juro pelo que vi, mais de 3 metros para o ar, e desceu como um raio. O impacto esmagou o homem contra o chão. O terror e o fascínio tomaram conta da aldeia. Aquilo não era um homem lutando, era uma força da natureza. O terceiro capataz, tomado pelo pânico, tentou fugir, mas o estranho o alcançou em poucos passos, arrancou a espada da mão dele e o ergueu no ar pelo braço, como se fosse uma criança. O capataz gritava, balançando no ar, implorando. A voz do estranho saiu então, não mais um som rouco, mas áspera, grave e chocantemente clara, uma voz que parecia vir de dentro da própria terra. "Você conta tudo."
Isto foi o primeiro capítulo de O Diabo Justo, volume 1 de O Evangelho dos Dragões Caídos. A história continua. E você pode ler o resto agora mesmo. O e-book completo está disponível na Amazon, com o link na descrição deste episódio. Se essa história te tocou, se você quer ouvir mais capítulos deste universo, siga o livro sonoro e deixe sua avaliação. Isso é o que nos ajuda a alcançar mais ouvintes e a continuar produzindo esta saga. E se quiser apoiar diretamente a produção de novos episódios de O Diabo Justo, os links de apoio também estão na descrição. Até o próximo capítulo. Livro sonoro, Ergo Vale. Tu